Boa noite, queridos. Vai lá, outra chance. Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo à casa de Deus nessa noite para nós adorarmos o nome dEle, amém? Eu quero te convidar, você, e espero que você esteja com muita alegria hoje no seu coração, para nós louvarmos. Hoje é dia de estarmos na casa de Deus, amém? Lembram de Davi? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e você tem hoje o privilégio de estar na casa do Senhor, então se alegre com isso. Quero te convidar a ficar em pé, abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 31. Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 31. Vamos começar falando sobre o amor de Deus, que o faz misericordioso e não nos deixa ser consumidos, destruídos. O amor de Deus que no meio de uma pandemia tem nos poupado e nos dado o privilégio de reunir para adorar o nome dEle. E eu espero que você valorize isso com muita força, porque muitos queriam ter o privilégio que você está tendo nessa noite, mas Deus deu ele para você, amém? Deus te permitiu estar aqui nessa noite, para engrandecer o nome dEle, para ouvir a palavra dEle. Então que o seu coração esteja alegre, que a sua alma esteja vibrante. Romanos capítulo de número 8, a partir do verso 31, diz assim: que podemos dizer diante das coisas, de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas com Ele? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois é Deus que nos declara justos diante dEle. Quem nos condenará então? Ninguém, pois se Cristo morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo, igreja? Serão aflições, pandemias, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentemos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não entendeu? Apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá, nem profundidade, nem altura, nem poderes, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo nosso Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus? Aleluia! Você pode glorificar o nome desse Deus? Senhor Deus e Pai, é em Teu nome que nessa noite nós nos reunimos aqui na Tua casa, Pai. É em Teu nome que nessa noite nós nos encontramos aqui, te convidamos a ficar conosco. Pai, este lugar é a sua casa, nós somos templos do Senhor, e nós te pedimos, vem morar em nós, vem habitar em nós, Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor venha sobre as nossas vidas, que nessa noite o Senhor com Teu Espírito possa, meu Pai, trabalhar em nossos corações, possa agir em cada um de nós, meu Pai, fazendo aquilo que é necessário. Deus, sabemos que somos imperfeitos, sabemos que somos frágeis, mas Deus, estamos convencidos de que nada, absolutamente nada pode nos separar do Teu amor. Por isso, Deus, nós clamamos ao Senhor, que nessa noite o Senhor possa vir e quebrantar, que nessa noite o Senhor possa vir e convencer de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo, que nessa noite o Senhor possa tomar as nossas vidas e nos levar a mais perto de Ti, Senhor. Nós queremos experiências novas com o Senhor, nós queremos, meu Pai, sentir ainda mais a Tua presença, nós queremos mergulhar mais profundo na intimidade com o Senhor, nós queremos Te conhecer cada vez mais, meu Pai. Por isso que nessa noite, meu Pai, nós estamos aqui para cantar ao Senhor, nós estamos aqui para orar ao Senhor, nós estamos aqui para Te reverenciar, estamos aqui para Te engrandecer, para declarar que não há outro Deus semelhante a Ti, para declarar que Deus, não há outro Deus que se compare ao Senhor, nem no céu, nem na terra, nem no
mar, não há outro como o Senhor, meu Pai, e é a Ti que adoramos, meu Pai, é o Senhor que levantamos as nossas vozes nessa noite, meu Pai, alegres, alegres, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor, Deus, tem nos sustentado, o Senhor tem sido a nossa provisão, o Senhor tem sido o nosso auxílio, o Senhor tem sido o nosso socorro. Te amamos, te bendizemos, meu Pai, faz presente neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém, e glorifica o nome de Deus, amém. Aleluia. Vamos adorar a Deus, vamos engrandecer o nome dEle. Hoje eu e você somos a habitação dEle. E eu quero que você, às vezes por conta da pandemia, você está igual aqueles discípulos no caminho para Emaús, com a alma aflita, sem saber o que vem a partir de agora. Mas nós servimos um Deus que aquece os nossos corações, amém? Nós servimos um Deus que tira da nossa visão das coisas passageiras e nos faz perceber quem Ele é, e então a nossa confiança é restaurada. Peça a Deus nessa noite: abre os meus olhos, Senhor, habita em mim, mora em mim. Nós te desejamos, Pai. Que vem nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor, ele é tão manso, cuida do meu e do seu, cuida dos corações. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor, ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o desejamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, e ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos que
amor, queimam de amor. Nós a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Aleluia. Você pode aplaudir o nome dele? Espero que o seu coração realmente esteja assim para recebê-lo. Espero que o seu coração esteja realmente assim, limpo, preparado para quem Ele é. Um Deus que, como nós lemos no começo, Ele, antes de nos criar, antes de tudo existir, já tinha Jesus preparado para cada um de nós. Jesus, que é o plano perfeito de Deus para nos salvar, para nos resgatar, para nos restaurar. Nós perdemos a nossa paz, a nossa paciência, a nossa alma se sente de ansiedade, e a gente se esquece do nosso Deus. Ele teve solução para o problema mais grave do mundo, que foi o pecado. Ele pode todas as coisas, Ele tem solução para todas as coisas. E Jesus, o plano perfeito de Deus, é a prova disso. Que você descanse a sua alma, o seu coração, nesse plano maravilhoso de Deus, para nos aproximar dEle. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. O que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido, naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, um plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, Ele nem hesitou.
No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Aleluia. E por conta disso, nada pode nos separar do amor dele. Nada, absolutamente nada. Nós vamos neste momento, queridos, orar ao Senhor, consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas a Ele, amém? Mas nós vamos também aproveitar esse momento para colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor. E eu não sei se você deseja fazer isso em pé, sentado, de joelhos, da maneira como você quiser nesse momento. Se coloque diante de Deus, levante a sua voz a Ele, clame a Ele, busque a Ele, porque Ele está aqui nesse momento, amém? Ele está aqui, e a Bíblia diz: clamem a mim e eu vos responderei. Clamem a mim e eu anunciarei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Muitas vezes você está desesperado por ouvir a voz de Deus. Clame a Ele. Clame a Ele, busque a Ele, da maneira como você achar melhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por este tempo que temos tido até aqui, onde podemos cantar ao Senhor, cantar o seu amor, cantar a sua fidelidade, onde pedimos que o Senhor, meu Pai, possa abrir os nossos olhos espirituais para que possamos te perceber, para que possamos, meu Pai, o nosso coração possa queimar por ti cada dia mais. Deus, nós queremos te pedir, Deus, pelo tempo que temos vivendo no nosso mundo, meu Pai, que o Senhor possa usar da sua misericórdia, da sua graça, e nesse tempo de caos, e nesse tempo de desespero, que nós possamos ser bênção da vida das pessoas, que nós possamos ser instrumentos, Deus, de honra, que nós possamos ser instrumentos de glória, que nós possamos te glorificar, te exaltar em tudo que nós fizermos, Pai. Clamamos ao Senhor para que as nossas vidas, meu Pai, para que as nossas vidas sejam templos do Senhor, que o Senhor habite em nós e que não haja mais lugar para os nossos desejos, para as nossas vontades, mas que o Senhor reine, que o Senhor domine sobre tudo que há em nós. Que Deus, possamos, Deus, achar a satisfação da nossa vida no Senhor, que possamos parar de correr atrás de Deus, bens materiais, correr atrás de coisas passageiras, mas que possamos, Deus, no Senhor, achar, Deus, aquilo que nós tanto ansiamos, que possamos no Senhor, Deus, achar o que é necessário para cada um de nós, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa, Deus,
trazer paz, trazer calma às tempestades que têm se formado nas mentes, nos corações, Deus. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, aqueles que estão padecendo por enfermidade, seja o Covid, seja, Deus, depressão, seja, meu Pai, ansiedade, seja, meu Pai, o que for, que nessa hora o poder do Senhor, Pai, possa ser sobre a vida dessas pessoas, meu Pai, libertando, transformando, curando, para a honra e glória do Teu nome. Nós cremos que o Senhor é um Deus de cura, nós cremos que o Senhor é um Deus que opera milagres, por isso nós te pedimos pelos nossos familiares, para que sejam libertos, para que sejam libertos do pecado, que sejam libertos dos vícios, sejam libertos, Deus, da escravidão, do domínio do diabo, em nome de Jesus, porque sabemos que há poder no Teu nome, meu Pai. Senhor, levanta-nos, Pai, levanta-nos como uma igreja poderosa, como uma igreja destemida, como uma igreja que maneja bem a Tua palavra, como um povo que tem orgulho da cruz de Cristo, como um povo, meu Pai, que Deus não consegue falar de outra coisa que não seja desse amor que nos libertou, desse amor que nos transformou, desse amor que nos fez uma nova criatura, Pai. Levanta-nos, Deus, tira-nos da timidez, tira-nos, Deus, da frieza espiritual, aquece os nossos corações, a nossa alma, coloca em nós uma sede profunda por Ti, uma fome profunda, Deus, de Ti, que Deus, não paremos de Te procurar até estejamos saciados, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Clamamos, Deus, por aqueles que poderiam estar aqui e não estão, meu Pai, por vários motivos. O Senhor sabe quais são, mas liberta eles dessas desculpas, liberta eles desses motivos, tragam para a Tua casa, para que possam Te adorar, para que possam Te reverenciar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, opere em nós o Teu querer e o Teu efetuar, nós somos Teus. Queremos neste momento, Deus, consagrar a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Te louvo pela vida de cada um dos Teus servos que tem sido fiel ao Senhor, meu Pai, que mesmo em meio a crises, a pandemias, Deus reconhece que é o Senhor o provedor do seu lar, e por isso não tem medo de dar aquilo que pertence ao Senhor, de oferecer aquilo que é seu, e faz isso com alegria no seu coração, meu Pai. Que o Senhor continue a crescer fé, mas que o Senhor continue também, Deus, a prosperar para a honra e para a glória do Teu nome. Aqueles que não têm condições no momento, meu Pai, que o Senhor possa, Deus, suprir as suas necessidades, meu Pai, e que eles possam com alegria vir até o altar do Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Te louvamos porque reconhecemos que tudo vem de Ti e tudo é para a Sua glória, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Se o Senhor diz minha sua oferta nesse momento, pode ficar à vontade. Em pedaços minha alma estava, mas por Sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora eu posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver Seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou.
mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora eu posso ver, perdido e me encontrou. Sublime graça, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora eu posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver sua vida. Ele me entregou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver sua vida. Ele me entregou. obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça, Pai. Ah, Deus, o que seria de nós? O que seria de nós não fosse a sua graça? O que seria de nós não fosse o seu amor? Obrigado, Pai, porque diante de tantos o Senhor nos salvou. O Senhor nos escolheu. Obrigado, Pai, por esse amor tão grande, tão poderoso. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Me salvou, te salvou. Fui cego, agora eu posso ver, perdido me encontrou. Você pode falar mais uma vez, mais forte? Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora eu posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Obrigado, Pai. Eu posso ver. Obrigado, seus Senhor, olhos de por trazer luz das amor, vidas, Pai. pra que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver sua vida.
vida Ele me entregou. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Não esqueça jamais disso, queridos. Não esqueça. E que esse amor te constrange a ser fiel a Deus todos os dias da sua vida. Pode se assentar. Queira chamar o pastor Márcio. Vai ser o portador da palavra de Deus nessa noite, amém? Que o seu coração esteja queimando por ouvir desse amor, por ouvir desse Deus. A paz do Senhor. Amém? Que bom vê-los novamente. Calor, né? Nem parece que o ar-condicionado está ligado, mas está ligado. Estou vendo o cabelo do Dirceu balançando, significa que está ligado o ar-condicionado. O pastor Gildo não pôde vir, mas está tudo bem com ele. Vocês continuem orando por ele, pela recuperação da pastora Rita, né? Está lá. Daqui a pouco tá boa já para levantar o braço. Logo, logo já está. Em nome de Jesus. Eu quero falar de um texto bem conhecido, lá em Jó, capítulo 1. O livro de Jó, no capítulo 1. Não sei se o Bruno vai projetar aí, mas... é um texto que vocês já ouviram várias mensagens sobre esse texto, falando sobre a luta, a dificuldade, a paciência de Jó, falando de tudo aquilo que ele passou. E normalmente a gente fala que Deus vai dar a vitória, Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai resgatar, Deus vai trazer tudo de volta, exatamente como aconteceu com Jó. Mas eu quero falar da característica desse servo de Deus, que é pouco falada, para que nós... Essa semana o Espírito Santo me incomodou a respeito disso, que eu ouvi uma pessoa falando, uma irmã falando sobre isso, falando que a igreja está muito quieta, não só a nossa igreja aqui, a igreja no modo geral. A igreja está um pouco fria, né? A igreja não está mais naquela fervor, naquela vontade de fazer a obra de Deus. Nós entramos e saímos da mesma forma. A igreja não tem buscado mais se entregar cada vez mais ao Senhor e fazer a obra dele como nós fazíamos antes. Não tinha horário, né? Não tinha tempo. Como dizia um amigo meu, não tinha tempo ruim. A gente chegava cedo na igreja, e coincidiu dessa semana eu ver uma das meninas que a gente discipulou quando a igreja era a igreja do Nazareno do Jardim Mirante, né? Essa mesma igreja, era lá no Jardim Mirante, chamava Jardim Mirante. E hoje eu já é uma moça, essa menina, significa que eu já tenho um pouco mais de anos. Essa é a parte ruim, saber que eu fiquei mais velho, mas fazer o quê? E saber que está bem, né? Quando a gente encontra alguém que está firme. Mas também encontrei gente que saiu dos caminhos do Senhor. Isso é a parte triste que a gente... Mas saber que nós, o Espírito Santo me trouxe à memória a época que nós ficávamos lá, desde cedo, ia limpar a igreja, já ia para o ensaio e fazia isso, fazia aquilo outro, voltava para casa, comia, voltava para a igreja e ficava nesse negócio. Ninguém reclamava. E hoje nós fazemos poucas coisas e nós reclamamos, nós murmuramos. Qualquer coisa nos traz uma amargura, nos traz uma aflição, uma palavra que foi falada que a gente não gostou, a gente já não vê na igreja. Então, várias situações que nós acabamos esquecendo quem nós éramos lá no começo. Abandonamos aquele amor, aquela... E o Espírito Santo tem tratado isso essa semana na minha vida, e vai continuar tratando. E eu queria trazer essa reflexão para vocês. Jó capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó.
homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe filhos e 3 filhas, 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? A história de Jó vocês conhecem bem, vocês que são bons de Bíblia, de escola bíblica dominical, que já, as crianças, né, as professoras de crianças aí sabem, já contaram muito essa história de Jó. Era um homem abastado, um homem com vários filhos, que um homem naquela região, hoje no Ocidente, ter 1 ou 2 filhos já está bom. Mas para eles, naquele contexto, o homem tinha que ter muitos filhos, né? E alguns tinham várias mulheres, até para ter esse monte de filho, e isso para ele era uma herança, né? Se cumprindo a palavra do Senhor na vida deles. Então ele tinha muitos filhos, tinha lá seus animais, era um grande fazendeiro, né? Jó era um grande fazendeiro, um homem maior, e ele morava nessa terra de Uz. Uz, para você que não lembra, ele era o sobrinho de Abraão, filho de Naor, né? Que é irmão de Abraão. Ele morava nessa terra, nessa cidade, nessa região que foi fundada por Uz. Essa região ficava a leste da Palestina e muito longe de Jerusalém. Então ele não estava ali no meio do povo de Deus, na Jerusalém de Deus, em Israel. Ele não estava em Israel. Ele estava numa terra distante. Mas mesmo assim ele era um homem temente a Deus. E a Bíblia diz que em algum momento aqui, os anjos voltando para Deus, depois de rodear a terra, depois de fazer as suas rondas, depois de levar as suas mensagens, o inimigo estava junto, Satanás estava junto, e ele desafia Deus com relação a Jó. Ele é temente ao Senhor porque o Senhor dá tudo isso para ele. Ele é temente ao Senhor porque o Senhor está sempre abençoando. Ele é temente ao Senhor porque o Senhor faz tudo para ele. E Deus então permite que o inimigo toque Jó, mas que não lhe tire a vida. E é bem claro, vocês podem ler na sua casa, são 42 capítulos, você vai ver que Jó perde tudo, seus filhos, seus animais, seus empregados, alguns dos seus empregados voltaram para contar a história, mas a família toda se perdeu. Só ficou ele e uma esposa. E aí ele é visitado por 3 amigos que começam a indagá-lo, começam a questioná-lo sobre o porquê que isso aconteceu com ele. Está em pecado. Toda a situação que aconteceu com ele. E ele começa a ser questionado com relação a isso. Jó chega ao ponto de amaldiçoar o próprio nascimento. Eu não deveria ter nascido. De tanta amargura, de tanta situação, tanta dor que ele estava passando. E o inimigo depois toca ele novamente, ele coloca doenças, e ele fica, o que sobra para ele é um caco para coçar as suas feridas. E aí nós vamos olhar e falar, pelo amor de Deus, que Deus é esse? Que permite algo assim? Que permite que esse homem passe por tudo isso? Trazendo para as nossas vidas, todos nós temos lutas, ou já passamos, ou estamos passando. Quem não tem luta, levanta a mão. Né? Difícil. A Bíblia é bem clara, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Então, luta e dificuldade todos nós vamos ter.
Se não teve ainda, vai ter. É uma má notícia, mas é real. Deus não deixa ninguém enganado. Só que a diferença é que Deus passou com Jó todo esse tempo. E ele continuou íntegro, temente a Deus. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, que já abandonou a igreja, já abandonou o Senhor há muito tempo e por nada. Já abandonou o Senhor, já deixou de viver a vida de santidade por nada. Não me cumprimentaram naquela igreja. Eu não fui bem recebido. Vai para outra igreja. Mas não abandona Deus. O servo de Deus, aquele que realmente teve um encontro verdadeiro com Ele, não abandona o Senhor. Ele vai permanecer, porque ele sabe quem é o seu Deus. Assim como Jó permaneceu. E no final, Deus restaurou todas as coisas. E ainda usou ele para abençoar os amigos dele. Ainda foi um missionário que orou pelos seus amigos e abençoou a vida deles. E o que eu queria trazer para nós é o seguinte, algumas características desse homem que nós, ao longo da nossa vida cristã, fomos perdendo sem perceber. A gente foi abandonando sem perceber. Uma das coisas que nós podemos trazer sobre a vida de Jó, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia diz que ele era íntegro e reto. Integridade é alguém que permanece, uma pessoa correta, uma pessoa de boa conduta, uma pessoa honesta, alguém que passa confiança, alguém que mantém a sua palavra, alguém que não anda em falsidade, não jura dolosamente como a palavra de Deus nos ensina. Essa é uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa que você vai olhar e vai, essa eu posso confiar. Essa pode ser meu parceiro de oração, pode ser a pessoa que eu posso abrir o meu coração, uma pessoa que não vai colocar a minha história na primeira página da fofoca no outro dia seguinte. Jó era assim. Não era só um homem rico, não era só um homem cheio de coisas, era alguém em que as pessoas confiavam. Que o próprio Deus disse isso dele. Veste o meu servo Jó, íntegro, reto e se desvia do mal. A nossa alegria seria Deus falar isso de mim e de você. Está vendo lá o meu servo Disseu, meu servo Everton, minha serva Nilza? Íntegros. Esses aí você pode confiar. Com esses você pode contar. Com esses, eles vão permanecer. Eles vão te ajudar. São pessoas que vão nos ajudar na nossa caminhada, que vão estender a mão. São pessoas que não vão querer nada em troca. Jó era este homem, que fazia a diferença no meio onde ele estava. Deus o abençoou, Deus encheu ele de coisas. Essa é a vontade do Senhor. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas independente disso, ele era íntegro e reto. Ele teve o caráter tratado pelo Senhor. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, talvez estávamos fazendo coisas que até, como diziam os antigos, que até Deus duvida, né? Coisas terríveis, que não dava nem para contar. Por isso que a gente tem que confessar somente para o Senhor ali, baixinho, e falar só para Deus. E aí o Senhor vem e começa a tratar o meu caráter e o seu caráter, para que nós possamos ser pessoas dignas de confiança, pessoas íntegras. Não é aquele crente, sabe aquele crente agente secreto? Que você encontra no shopping, a paz do Senhor.
Não é aquele que lá no trabalho dele está na roda dos escarnecedores, falando mal de todo mundo, e quando chega aqui entra falando em línguas e glorificando ao Senhor. É aquele que é crente onde ele estiver. É aquele que sabe se comportar onde ele está. Aquele ou aquela que sabe viver a vida de Deus, sabe mostrar para as pessoas: eu sou servo do Senhor. Isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa séria, uma pessoa que não fala com ninguém, uma pessoa careta, como diz no mundo. Muito pelo contrário. Jesus entrava em todos os lugares, mas ele não se contaminava com aquilo que as pessoas estavam fazendo. Jesus andava com os pecadores, mas não se contaminava com o pecado deles. Isso é ser íntegro, ser reto. Vamos beber só um golinho. Você não está na igreja, você está no almoço de família. Um golinho não tem problema. Seu pastor não está aqui. Não tem nenhum crente aqui além de você. Não, eu decidi viver uma vida diferente. Eu decidi viver uma vida reta na presença do Senhor. Eu decidi viver uma vida sem as coisas do mundo. Mas, muito obrigado. Seja íntegro, seja reto. Viva na presença do Senhor. Outra coisa que chama atenção, Jó era temente a Deus. Ser temente a Deus não é a pessoa que tem medo de Deus, ou eu vou adorar a Deus por medo de ir para o inferno. Muito pelo contrário. É ser grato ao Senhor, é adorar ao Senhor, é ter amor por Ele. É saber que Ele pode todas as coisas. Pedi para o Bruno colocar Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Amém? Você só vai temer a Deus se você o conhecer. E como é que eu conheço o Senhor? Lendo essa palavra que está aí na sua mão. Orando, jejuando, tendo as suas experiências com o Senhor. Então você conhece a Deus, sabe que Ele é santo, e Ele diz para nós sermos santo, porque Ele é santo. Isso é uma ordem do Senhor. Não é você pode, por favor, ser santo? Se der, você seja santo. Se não for te atrapalhar, seja santo. Não, é uma ordem, é um mandamento do Deus. Seja santo, porque eu sou santo. As lutas no nosso dia a dia, muitas vezes, não nos permitem isso. Mas nós temos que nos esforçar. Ser temente a Deus. Em Provérbios capítulo 14, versículo 2, também diz: o que anda com retidão, integridade, teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, o despreza. Ele colocou aí. Quem anda em caminhos tortuosos, quem não vive a vida de santidade, está desprezando ao Senhor. Quem vive uma vida de pecado está desprezando, não teme a Deus. Não está preocupado. Eu vou viver do meu jeito. Jó não era assim. Ele temia Deus. Ele estava sempre preocupado com as suas ações e com as ações dos seus filhos. Nós lemos no versículo 5, que decorrido o turno dos dias dos banquetes, das festas que os seus filhos faziam, ele chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Responsabilidade minha e sua de santificar os nossos. A maioria já está com os filhos crescidos aí, né? Mas quem ainda está com os filhos pequenininhos tem que ter essa responsabilidade de santificar. E como é que eu faço isso? Naquele tempo, os homens tinham que sacrificar, como ele fez aqui. O nosso papel é orar, é ensinar a palavra, é trazer na casa do Senhor. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que se deve andar.
para que quando ele crescer, ele não se desviará. Essa é a vontade de Deus, e Jó já fazia isso. Temente a Deus, olha, eu vou, chamo os filhos, vai que eles pecaram, vai que eles estão fazendo coisas erradas. É o pai corrigindo, é o pai exortando, é o pai cuidando. É um pai que teme ao Senhor, não desprezava o Senhor, que respeitava Deus. É aquele que conhece ao Senhor, e através desse conhecimento, dessa experiência com Deus, você vai passando isso para as pessoas. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você. Amém? Outra coisa que Jó fazia, ele se desviava do mal. Ele mudava de direção. Ele não ia de encontro àquilo que era a sua fraqueza. Ele abria mão de estar em situações para não pecar. Sabe, a Bíblia diz para nós refrearmos a língua. E compara a língua com um leme de um navio, né? Que é algo tão pequeno que consegue conduzir um barco daquele tamanho. E também compara que da mesma boca pode sair coisas boas e venenos amargos. Muitas vezes, o pior problema nosso é que nós falamos demais. E não falamos de Deus, esse é o pior ainda. Se você falasse demais e falasse de Jesus, tá bom. E a gente nem percebe isso. Porque às vezes você fala, eu estou fazendo só um comentário. Talvez você não está com aquela maldade, você não maquinou, vamos sentar aqui e falar mal daquela pessoa. Mas é algo que nós precisamos vigiar e orar, mais vigiar, porque eu preciso me desviar desse mal. Lá onde você trabalha, tem as rodinhas que são feitas. Hoje, agora, com a pandemia, está todo mundo em casa, né, a maioria. Mas os que trabalham nas empresas que estão abertas aí, tem que vigiar. Oh, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Está todo mundo falando mal do chefe. Tá. É isso aí. Tá bom. É verdade, é verdade. E na igreja? Não, na igreja não tem essas coisas. Ninguém faz rodinha para falar do pastor. Ninguém faz rodinha para falar daquele irmão, daquela irmã. Desvia do mal, crente. Sai fora. Jó fazia isso. Jó não andava. Vamos ler lá em Salmos, no capítulo 1, o recado que o salmista nos dá para a gente. Coloca aí, Bruno, por favor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Precisamos mudar, se desviar do mal. Se o seu problema é a bebida, passa longe daquela sessão lá do supermercado. Há uns 16 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu bebia antes e eu tinha que passar longe desses lugares. Deus foi me fortalecendo. Super crente, vou lá, não vai ter nenhum problema. E tem problema. Está assim de gente querendo desafiar. Tentando a Deus. Mas Deus nos pede para nos desviarmos do mal. E Jó fazia isso. Era um homem sábio, um homem que temia o Senhor, um homem que ficava longe das coisas do mundo. Vamos ler lá em Provérbios, capítulo 14, outro recado. Versículo 16, Bruno. Provérbios 14, 16. O sábio
é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Ou seja, acha que está tudo bem. Estou forte já. E aí eu fico até de madrugada na internet, vendo não sei o quê. Eu fico vendo coisas que não é para ver. Seja sábio, desvie-se do mal. Passa longe das coisas que são tentadoras para você, para que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus. E qual o objetivo disso? Qual era o objetivo de Jó? Ser um homem santo, um homem que andava na presença do Senhor, um homem que fazia diferença, um homem que o próprio Deus mostrou. Veste meu servo Jó? Justo, reto, se desvia do mal. E para que você vai ser santo? Para que você faça diferença na obra do Senhor. O Espírito Santo vai encher a sua vida se você for uma casa, um vaso de honra, um vaso limpo, uma casa limpa. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Só que se você tem vivido uma vida de pecado, uma vida de qualquer forma, o Espírito Santo não habitará em você. E você não vai fazer nada na obra do Senhor. Você não vai dar fruto. Você não vai fazer a diferença. Nem mesmo no meio da sua família. Jó, mesmo passando por tudo isso que ele passou, ele fez a diferença na vida dos seus filhos e na vida dos seus amigos, na vida daquele povo daquela cidade. E Deus nos chama para fazer a diferença. Para isso você precisa ser temente a Deus, você precisa ser íntegro, você precisa se desviar do mal e viver a vida de santidade que Ele quer para mim e para você. Isso não é impossível, mas é necessário um esforço para fazer isso. Não é sacrifício também. É necessário você abrir mão das suas vontades para viver a vontade do Senhor. E aí você vai dar um bom exemplo lá na sua casa, seus filhos vão olhar e vão querer andar com esse Deus. Senão daqui a pouco, a próxima geração, nós não vamos ter jovem na igreja, nós não vamos ter adolescente na igreja, porque talvez os adultos não estão fazendo a sua parte. Onde estão os missionários? Onde estão aqueles que pregam a palavra? Onde estão aqueles que visitam as casas? Onde estão aqueles que dão aula? Onde estão aqueles que cantam? Aqueles que dançam? Onde estão? Talvez em algum momento nós abandonamos as coisas de Deus. É necessário voltar. Começar a voltar. Dobrar o joelho e pedir ao Senhor: Senhor, trata no meu coração. Senhor, trata na minha vida. Retira esse pecado para que eu possa viver a vontade do Senhor. Retira esse medo para que eu possa viver a vontade do Senhor. Muitas vezes temos medo de compromisso, medo de assumir alguma coisa. Mas o principal compromisso que eu tenho que assumir é com o Senhor, de ser santo. E aí Ele mesmo vai te colocar onde tem que você ficar. Ele mesmo vai dar a capacitação para aqueles que Ele quer, para fazer a obra dEle. Ele mesmo vai te encher com o Espírito Santo e com a capacidade necessária para fazer a obra do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Mas é necessário eu e você despertarmos para isso. Hoje eu estava falando com meu filho, eu estava lendo esse texto essa semana, me lembrei que foi o primeiro versículo que ele aprendeu. Aquele negócio das crianças falarem na frente. Como ele não sabia ler ainda, devia ter uns 5 anos.
mais ou menos, né? A Cássia cantou para ele o versículo. Eu não sei cantar, então a mãe cantou para ele o versículo. E ele aprendeu por causa da maneira que ela cantou para ele. Quer falar? Vem cá falar. Jó era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. E com os seus filhos, Jó era responsável pela santificação deles. Jó, capítulo 1, versículo 1 e 5. Foi o primeiro que ele aprendeu. E nós ficamos super orgulhosos, né? A mãe cantou para ele, não sei como, Deus deu essa inspiração para ela cantar o versículo. Eu nunca tinha visto alguém cantar o versículo. Mas Deus nos usa nos mínimos detalhes para abençoar alguém. Eu me lembro de um jovem que frequentou a igreja lá no Interlagos um tempo, que ele não sabia ler, ele veio do Nordeste, ele não sabia ler. Um homem já com 27 anos, analfabeto. E a gente lia a Bíblia para ele. Não só eu, outras pessoas, outros irmãos também. Deus nos usando nos mínimos detalhes. E é assim que Deus quer fazer comigo e com você. Mas é necessário você se desprender das suas preocupações e colocar a sua vida na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos porque o Senhor é bom. Somos gratos porque o Senhor é santo. E nós precisamos, Pai, da sua santificação. Precisamos ser tocados pelo Senhor. Precisamos ter os nossos olhos abertos, como foi cantado aqui. Estávamos cegos e agora nós podemos ver. Podemos ver a glória do Senhor. Podemos contemplar o Senhor nas nossas vidas. Podemos entender que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, é o nosso Pai. É um Deus que nos livra do mal, é um Deus que nos liberta, que nos restaura, é um Deus que nos tirou do lamaçal de pecados, e nós temos que temer ao Senhor. Temos que andar em integridade, temos que andar em retidão, temos que viver uma vida íntegra, uma vida simples, uma vida regada pela sua palavra, na presença do Senhor. Para que em nome de Jesus as pessoas possam ver as nossas obras e adorar ao Senhor que está nos céus. Assim como Jesus nos ensina que não se esconde, não se coloca uma candeia debaixo da mesa, mas sim em cima para iluminar toda a casa, nós temos que ser luz neste mundo. Mas para isso, Pai, nós precisamos da sua luz, da sua presença, do agir sobrenatural do Senhor. Muitas pessoas não puderam estar aqui hoje, Pai, não sabemos o motivo, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Eu peço a graça do Senhor sobre a vida dos irmãos que vão assistir pela internet esse culto, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor alcance, que o Senhor dê graça, para que eles façam a diferença na vida de outros. Em nome de Jesus, ao final dessa pandemia, ao final de todas essas situações, nós estaremos juntos e que o Senhor possa levantar no nosso meio os missionários, possa levantar no nosso meio os adoradores do Senhor, possa levantar no nosso meio os professores, as professoras, aqueles que vão fazer a diferença, os diáconos, aqueles que vão estar na portaria, que vão visitar as pessoas, aqueles que vão pregar a palavra nas ruas, em nome de Jesus, para que a tua igreja, Pai, permaneça, para que as portas do inferno não venham, não prevaleçam contra a tua igreja, e a tua igreja cresça, e a vontade do Senhor seja feita para a glória e para a honra do teu santo e bendito nome. Nós queremos ser santo, e precisamos da sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu encerro aqui? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a bênção final?
Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, que dê uma semana de bênção, de paz, né? De saúde, te livra do mal em nome de Jesus. Levanta, estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua igreja, hoje, amanhã e para todos sempre. E quem crê diz amém. Amém? Deus abençoe.